Pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Tem aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos mais uma vez curvar a nossa cabeça, invocar o nome do Senhor, suplicando o seu auxílio na exposição da sua santa palavra. Santo Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, e quantas verdades, ó Deus, tão importantes, tão sérias, quantas advertências, ó Deus, apostólicas, que o Senhor deixou registrado para nós, que devemos dar ouvidos para o avanço do teu reino, para o cuidado do teu rebanho, para pastorear, ó Deus, aqueles a quem o Senhor nos confiou. Ó meu Deus, que possamos dar ouvidos à tua voz e, ó Deus, sermos preparados pelo Senhor para cuidar do teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, tem misericórdia de cada um. Abençoa o teu servo que fala contigo, capacita-nos, Senhor, para falar da tua parte aquilo que é do teu agrado, para que, ó Deus, a tua palavra seja exposta com fidelidade e assim, ó Deus, os nossos pecados sejam confrontados. Haja arrependimento, haja uma disposição de fazer aquilo que é da tua vontade, e assim, ó Deus, o teu povo como um todo seja edificado. E o nome do Supremo Pastor glorificado. Fica conosco, oramos em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, nós já vimos nas duas últimas exposições nessa passagem, tem chegado a uma conclusão da sua carta e agora escrito diretamente aos presbíteros da igreja. Ele tem escrito à liderança estabelecida nas localidades que receberam aquela carta para que eles estivessem capacitados para cuidar do rebanho de Deus. Nós temos visto que o rebanho de Deus tem sido assolado duramente por meio de perseguições, de insultos, de dificuldades para viver a fé cristã. E o apóstolo tem dado instruções diretamente às ovelhas, diretamente a cada membro da igreja, preparando-as para enfrentar esse mundo hostil, permanecendo firmes na fé. Mas Pedro sabe que o elemento fundamental para equipar a igreja de Deus, as ovelhas, não é falar apenas às ovelhas, mas aos pastores, aos presbíteros, à liderança constituída para que eles estejam ali prontos, preparados, equipados, dispostos para apacentar as ovelhas aflitas do Senhor. E Pedro, então, ele fala com muita propriedade. Nós vimos, em primeiro lugar, o apelo que ele faz aos presbíteros que há entre vós. Ele não apenas apresenta uma instrução direta e simples com respeito ao cuidado que eles devem ter para com a igreja, mas Pedro faz um apelo que brota, podemos perceber, das suas entranhas. Ele roga aos presbíteros que há entre vós, como um entre eles, como aquele que recebeu dos lábios do Mestre Jesus Cristo o comissionamento para pastorear o rebanho de Deus. Os irmãos se lembram que Pedro,
Ao ser restaurado por Cristo, ele recebeu dos lábios do Senhor Jesus essa instrução. E recebeu essa instrução recheada de advertências ou de um apelo de amor da parte de Cristo. Pedro, tu me amas? Apacentai os meus cordeiros. E meus irmãos, o cuidado pastoral então de Pedro, que Pedro tem para com a igreja, é algo que está intimamente ligado ao amor que ele tem por Cristo. E por isso ele não fala em termos simples e diretos, mas ele fala como um apelo brotando do fundo do seu coração. E o apelo que ele tem para os presbíteros da igreja é o mesmo que Cristo deu para ele: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. É uma atividade que envolve muitas responsabilidades. Nós vimos na última ocasião o que significa pastorear o rebanho de Deus. Significa cuidar para que as ovelhas estejam alimentadas com a palavra, nutridas com aquilo que unicamente pode fortalecer a alma de qualquer ovelha que está no aprisco do Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra. O pastor deve estar atento também para os lobos que ameaçam o rebanho, para com coragem e intrepidez, com o seu cajado, afastar os lobos, discipliná-los, proteger o rebanho. O pastor deve sustentar as ovelhas fracas, para que elas sejam fortalecidas, cuidar das doentes, da que é manca, da que está aflita. Enfim, muitas são as responsabilidades, meus irmãos, daquele que se envolve no pastoreio do rebanho de Deus, e grande é a sua responsabilidade, porque sobre ele está o cuidado do rebanho de Deus. É o rebanho que Deus comprou com o seu próprio sangue, o sangue do seu Filho. São aqueles que ele amou com amor eterno antes da fundação do mundo, aquele que eles diz é a menina dos meus olhos, povo que me é chegado, minha propriedade peculiar, e que ele confia, tendo ele mesmo grande zelo por ela, ele confia as nossas mãos. Ele entrega ao nosso cuidado para que possamos apacentá-las e cuidá-las e guiá-las como o próprio Cristo faria. Que grande responsabilidade está sobre os ombros dos presbíteros que há entre nós. Porém, meus irmãos, o apóstolo Pedro, aparentemente, ele está muito interessado, não apenas que os presbíteros compreendam qual é a sua responsabilidade, pastorear o rebanho de Deus, mas também que eles compreendam as motivações e a maneira com que eles devem se engajar nessa atividade. Não basta meramente fazer aquilo que é correto, mas é preciso fazê-lo com as motivações corretas, com as disposições que Deus quer e do modo e da maneira que Deus quer. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não olha como o homem olha, meramente para o exterior, para aquilo que pode ser observado com os olhos. O Senhor, sobretudo, ele olha o coração, e sobretudo com respeito àqueles que o representam, os seus ministros da palavra e dos sacramentos, os presbíteros, eu aqui incluo os diáconos também. Ele olha o coração, para que aqueles que estejam engajados no serviço do povo de Deus o faça da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. E é isso que ele nos apresenta, meus irmãos, nesses versículos, versículo 2, segunda parte do versículo 2, versículo 3, e apresentando a motivação suprema no versículo 4, na passagem que temos diante de nós. Assim então, com a ajuda do Senhor, queremos considerar essa passagem sobre o tema, as motivações espirituais dos pastores do rebanho de Deus. As motivações espirituais do rebanho, dos pastores do rebanho, do povo
de Deus. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro ele apresenta uma série de motivações que deve estar no coração, na mente daqueles que se entregam ao cuidado do povo de Deus. E é uma passagem, meus irmãos, que vai sondar o nosso coração. Vai sondar o coração, sobretudo, daqueles que estão na liderança, mas deve sondar o coração de nós todos. Pois, de certa forma, todos estamos engajados no serviço de Deus, não é? Todos, de uma maneira ou de outra, estamos, de uma forma com pouca responsabilidade ou com maiores responsabilidades, todos estamos envolvidos no serviço de Deus. E aqui está uma passagem que sonda o nosso coração. E assim, então, ele apresenta várias motivações. A primeira delas que ele apresenta está aqui no verso 2, acompanhem comigo, ele diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Essa é a primeira qualificação que ele apresenta, que deve estar no coração, como uma motivação naqueles que servem no ministério do Senhor. Eles devem pastorear o rebanho de Deus, não impelidos a esse serviço por um constrangimento de qualquer natureza, mas ele fala espontaneamente. A expressão, meus irmãos, que o apóstolo Pedro aqui usa, não por constrangimento, dá a ideia de não forçado a isso, não impelido por algum tipo de força ou de pressão externa que de alguma maneira o joga naquela posição, o coloca naquela posição para servir a despeito da sua vontade, a despeito do que ele sente interiormente, por obrigação. O apóstolo Paulo, ele usa essa palavra numa outra ocasião, em Atos 16, quando ele disse que ele estava ali em Filipos, e depois de batizar várias pessoas, ela e toda a sua casa, isto é Lídia, que foi batizada por Paulo, rogou a Paulo dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E aí Paulo diz: e ela nos constrangeu a isso. Paulo talvez naquele momento não poderia entrar na casa de Lídia. Talvez ele tivesse outras coisas a fazer. Talvez ele tivesse outros planos em mente. Mas Lídia apresentou uma pressão muito forte para Paulo. Ele disse: se você julga que eu sou fiel ao Senhor, se você acha que eu sou crente, então venha, entra na minha casa. E Pedro se viu constrangido, pressionado, impelido, e ele não teve outra alternativa, ele teve que entrar. E nessa situação, tudo bem. Mas no serviço sagrado do Senhor, ninguém deve entrar constrangido a isso. Por pressão externa, por apelo, ou por qualquer tipo de força ou de pressão que possa impelir alguém de assumir essa grande responsabilidade no meio do povo de Deus. A motivação, diz o apóstolo Pedro, deve ser espontânea. De livre escolha. Da sua livre vontade. O serviço sagrado, o serviço de Deus, seja de um presbítero, seja de um pastor, ou também de um diácono, deve ser um serviço que brota no seu coração. De uma vontade dada por Deus mesmo, de cuidar do rebanho, motivado por um amor que ele tem por Cristo e pelas almas. Ele se sente impelido não por pressão externa, constrangido a fazer aquilo que os outros querem que ele faça, mas ele serve espontaneamente. Em certo sentido, meus irmãos, quando consideramos o serviço sagrado, em certo sentido, existe sim uma certa obrigação. Aqueles que assumem
a responsabilidade do serviço de Deus, eles devem estar, em um certo sentido, constrangidos a cumprir com toda a responsabilidade as suas obrigações. O próprio apóstolo Paulo, ele fala um pouco sobre isso em 1 Coríntios 9, no verso 16, quando ele diz o seguinte, que se ele anuncia o evangelho, ele não tem do que se gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. O apóstolo Paulo, ele sentia um peso sobre os seus ombros, de que ele deveria pregar o evangelho. Ele não tinha outra alternativa. Estava sobre ele, sobre a sua alma, sobre a sua consciência, uma pressão muito forte, de que ele deveria cumprir o seu chamamento. E ele não podia fazer relaxadamente. Se ele fizesse apenas quando ele quisesse, hoje eu estou com vontade de servir a Deus e eu faço, amanhã eu não estou com vontade, então eu fico em casa e descanso, ele estaria sendo negligente para com uma pressão que ele tem sobre a sua consciência. Mas a diferença é que essa pressão que o apóstolo tinha foi uma pressão dada pelo próprio Deus. Foi Deus que colocou no seu coração esse peso, essa obrigação, essa responsabilidade. E ele tinha consciência de que não foi homem algum, não foi carne, não foi sangue que o colocou naquela condição de apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas foi Deus que o chamou. E compelido por Deus, ele subjuga a sua própria vontade. Ele subjuga a sua própria disposição. Por vezes somos dados à preguiça. Por vezes nós, na liderança, com pastores, presbíteros ou diáconos, pela nossa disposição humana, pecaminosa, carnal, somos dados a uma preguiça e não fazer aquilo que nos é confiado da parte de Deus. E nem sempre espontaneamente nós servimos o povo de Deus. Mas o fazemos porque compreendemos que quem nos constrange não são homens, e sim o próprio Deus. E constrangidos por Deus, não temos outra alternativa. E meus irmãos, isso é fundamental. Que o coração do servo do Senhor esteja movido ao serviço pelo próprio Senhor, espontaneamente movido por Deus. E é fundamental que o trabalho seja feito assim. Por quê? Porque é fundamental que o trabalho cristão, alguém poderia questionar, deve ser motivado dessa maneira. Ora, existem outros trabalhos que podemos fazer constrangidos, não é? O próprio apóstolo Paulo, como vimos, ele constrangido, ele entrou na casa de Lídia sem talvez estar pensando em fazer aquilo. Existem outras atividades, outros trabalhos que podemos desenvolver apenas pelo mero senso de obrigação, porque é uma responsabilidade que temos que fazer, sem ser realmente movidos àquilo. Mas o serviço cristão não pode se dar a esse papel. Por quê? Várias razões. Meus irmãos, porque, em primeiro lugar, o ministério na igreja é uma obra feita diretamente para Deus. É claro que tudo o que fazemos nessa vida, nós fazemos para a glória de Deus. Todo trabalho que nos envolvemos, seja espiritual, diretamente espiritual na igreja, seja o nosso trabalho normal aqui na vida, tudo é para Deus, mas de uma forma peculiar, o serviço na igreja, ele é feito diretamente para Deus. E Deus não tem prazer em nada que não seja sincero ou voluntário. Deus não tem prazer em nada que não brote de um coração desejoso, sincero, íntegro para com Ele, desejoso de fazer a sua vontade. Nós sabemos que Deus, antes de tudo, Ele olha o coração. Mais do que os nossos atos. Para Deus, meus irmãos, não importa o quão impressionante possam parecer os nossos atos, se não brota de um coração disposto a servi-lo, para Deus, nada vale. Ora, para o seu chefe, talvez no seu trabalho, você pode estar indisposto, você pode estar não com o coração inteiro no seu trabalho, mas se você faz um trabalho de grande qualidade,
com zelo, com esforço. Isso vai agradar o seu patrão. O seu patrão, ele não olha o coração. O que importa para ele, talvez, antes de tudo, são os resultados. Mas para Deus não é assim. Deus não está de olho nos resultados. Deus está de olho no nosso coração. Não é isso que ele nos diz em 1 Coríntios 13? Que ainda que venhamos a falar as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seremos como bronze que soa, como símbolo que retine? Que podemos dar até mesmo os nossos próprios corpos para serem queimados? E sem amor para Deus, nada vale? Você pode ser um presbítero, um pastor, um diácono, que faz grandes sacrifícios por Deus, abnegado, aparentemente, externamente, dedicado, perde noites, fazendo trabalho, por um senso de obrigação. Mas se o seu coração não é voluntário para com Deus, você não faz de todo o seu coração, motivado pela graça de Deus, para Deus, isso significa nada. Trapos de imundícia, você acha que pode impressionar a Deus? Com seus esforços. Não podemos impressionar a Deus. Porque Deus olha o coração, é por isso que precisa de espontaneidade no serviço do Senhor. Mas também, meus irmãos, a espontaneidade é necessária pelas grandes dificuldades que enfrentaremos no ministério. Meus irmãos, o ministério espiritual, pastoral, de um presbítero, de um diácono também, é um ministério, meus irmãos, que enfrenta grandes lutas, por dentro e por fora. É interessante considerar quando o apóstolo Paulo ele fala das aflições que ele tem enfrentado no ministério. Os irmãos devem se lembrar daquela passagem que ele começa a narrar todo tipo de dificuldade que ele enfrentou. E ele fala dos açoites, ele fala dos naufrágios, da fome, da escassez, dos assaltos, e todo tipo de chibatada que ele já tomou, todo tipo de dificuldade que ele enfrentou. E depois de tudo isso ele fala, e acima de tudo isso, está a constante preocupação das igrejas sobre mim. É um trabalho, meus irmãos, que envolve grande desgaste emocional, grandes aflições e dificuldades, sim, enormes. Grandes sacrifícios. E se o coração não está lá, e se de fato nós não lançamos nesse trabalho que envolve tanto negar-se a si mesmo, que envolve tantas lutas e dificuldades, pouco reconhecimento da parte dos homens, não iremos aguentar. Quando a gente faz uma coisa de forma forçada, por pressão, geralmente fazemos o mínimo necessário, não é? Não é a mesma coisa que fazer espontaneamente. Se o coração está dividido, o esforço será o mínimo necessário, a dedicação será reduzida e a disposição para sacrificar será bem menor. Iremos murmurar durante o serviço de Deus, reclamar do trabalho, reclamar das reuniões, reclamar das dificuldades, das pressões. É preciso que seja voluntário. É preciso compreender tudo que envolve, todos os sacrifícios e todas as dificuldades, e voluntariamente estar disposto a isso. Interessante, em Deuteronômio 20, nós temos uma passagem que o Senhor ele dá instruções para preparar aqueles que vão para a peleja, para a guerra. E o Senhor, então, ele instrui para que, quando estiver indo para a peleja, estiver separando os homens que vão enfrentar os inimigos na batalha, Deuteronômio 20, a partir do verso 1, o Senhor, ele faz uma separação. E ele diz o seguinte, ele fala a partir do verso 1, quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires os cavalos e carros e o povo maior em número do que tu, não temerás.
E no verso 3 ele fala de dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. E ele fala, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. E no verso 5 ele faz a separação então. Os oficiais falarão ao povo dizendo, qual homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne para casa, para que não morra na peleja e outro a consagre. Seu coração está apegado a alguma casa? Não vá. Você vai estar lá na batalha pensando nisso. No verso 6 ele fala, um homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro a desfrute. É uma obra de vida ou morte. E você vai estar lá na batalha pensando na sua vinha. Se você está preocupado com a vinha, fique em casa. O Senhor fala no verso 7, qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Tem uma noiva muito bonita lá em casa. E você está aguardando se casar com ela, desfrutar dos deleites, dos amores que ela tem a lhe oferecer? Não vá. Não quer sacrificar? Fique em casa. No verso 8 ele fala, Deuteronômio 28, qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Seu coração está dividido, ou tomado de medo e pavor da responsabilidade que está diante dos seus olhos, que Deus lhe colocou. Não assuma, vá para casa, fique em casa. E é isso que acontece quando colocamos homens no campo de batalha por pressão. Eles se escondem, eles são covardes, eles se mostram como mercenários, fogem dos inimigos, porque tem outras preocupações. Estão preocupados com suas casas, com suas vinhas, com suas noivas, com os inimigos que têm medo. Por isso é necessário lançar-se de todo o coração, porque grandes são as dificuldades, e apenas aqueles que de fato querem estarão preparados para enfrentar as dificuldades que aparecerão no caminho. Mas é importante também, em terceiro lugar, ser espontaneamente, porque o trabalho ministerial, meus irmãos, é um trabalho que exige uma certa proatividade. Não é um trabalho de tarefeiro. Nós sabemos o que isso quer dizer. Aquele que é tarefeiro, ele faz apenas aquilo que lhe é mandado. Você passa a lista de tarefas que a pessoa tem que desempenhar, e talvez ela seja até bem diligente, mas ela não passa daquilo. Ela pega a lista de tarefas e uma por uma faz, e completou as suas tarefas, ele cruza os braços, olha para cima e aguarda novas responsabilidades lhe serem designadas. Mas o ministério não é assim. O ministério envolve que não que você receba uma lista de tarefas para fazer, mas que você seja proativo no cuidado das ovelhas. Nem sempre as ovelhas batem na nossa porta e falam, aqui está uma lista de tarefas, pastor, aqui está uma lista de tarefas, presbítero, que você tem para cuidar da minha alma. É preciso ir atrás delas. Nós somos falhos nisso. Muitas vezes as ovelhas, eu tenho ouvido isso de algumas pessoas, não querem incomodar o pastor. Fala, pastor, eu não trouxe para você essa dificuldade, pois eu não queria lhe incomodar. Você já tem responsabilidade demais. E é uma falha nossa como pastor, de não saber antes. Porque muitas vezes as ovelhas pensam assim, estão erradas, deveriam como ovelhas vir e nos incomodar mesmo, mas nós como pastores, presbíteros, aqueles que cuidam do rebanho, diáconos também, devemos ser proativos, devemos buscá-las onde elas estão, porque por vezes estarão constrangidas, estarão se escondendo de nós, por vezes elas fogem do nosso cuidado, não querem. E se não temos todo o nosso coração nessa tarefa, vamos fazer apenas o mínimo necessário.
Não estaremos dispostos a ir além, a pensar adiante, a nos preocupar, a estar observando, monitorando o rebanho, vendo a disposição de cada um, de cada alma, e buscá-la na sua dor e na sua aflição. É preciso ter uma espontaneidade para estar disposto a voluntariamente, de forma proativa, buscar o trabalho que deve ser feito. Porém, por último, meus irmãos, há uma quarta razão pela qual a espontaneidade é necessária. A espontaneidade em oposição ao constrangimento forçado é necessário para o serviço ministerial, porque os ministros e presbíteros e diáconos servem comissionados por Cristo, o supremo pastor, que é cheio de ternura e amor por suas ovelhas. Meus irmãos, assim é aquele que nos comissionou. Estamos servindo a igreja compreendendo que nós não nos lançamos a essa função. É Cristo que nos comissiona. E quando olhamos o cuidado de Cristo para com as suas próprias ovelhas, o que vemos é Cristo cuidando delas de todo o coração. O que foi que Cristo reteve para cuidar de suas ovelhas? Acaso Cristo reservou para si algum privilégio, algo que ele não negasse, algo que ele não sacrificasse pelo cuidado de suas ovelhas? O que vemos em Cristo, meus irmãos, é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele o fez literalmente, não foi? A vida de Deus, crucificada numa cruz de madeira maldita, ele deu a sua vida, ele não pensou duas vezes em fazê-lo, pelo do amor que ele tem pelo seu rebanho. E é preciso que seja espontâneo o serviço dessas ovelhas, por Cristo quer que nós cuidemos delas da mesma maneira, com essa mesma espontaneidade de amor, para que tenhamos o mesmo cuidado e capricho que ele tem para com elas. Eu fico pensando, por exemplo, numa ilustração para compreendermos esse ponto melhor. Pense no cuidado que uma mãe tem para com seu filho. Quem pode igualar o amor que uma mãe tem para com aquela criança específica? O amor é inigualável. O amor que a mãe tem para com seu filho capacita ela a fazer grandes, imensos sacrifícios. E se a mãe, por alguma circunstância da vida, precisa por algum momento confiar os cuidados do seu filho a uma terceira pessoa, seja uma babá, seja a um tio, uma tia, seja até mesmo a avó, o que a mãe deseja e procura perceber nos olhos da pessoa que vai cuidar dos filhos dela é pelo menos um pouco de amor para com seu filho. O mesmo amor não vai ter, mas ela precisa ver nos olhos aquela espontaneidade, aquele cuidado e carinho que ela tem para com seu filho, para que ela sinta-se em paz, pelo menos um pouco, sabendo que ao entregar o seu filho nas mãos daquela pessoa, o seu filho vai receber amor também. E é isso que Cristo espera de nós, meus irmãos, como ministros. Ele entrega, por assim dizer, os seus filhos nas nossas mãos. E ele olha nos nossos olhos para ver se há amor nos nossos corações para com seus filhos. Se estamos cuidando espontaneamente ou por obrigação. Nós sabemos o perigo que tem em confiar um filho na mão de uma babá que meramente faz por obrigação. Vai jogar comida de qualquer jeito para o menino comer, não vai ter paciência, vai ser duro com a criança de forma exagerada, não vai ter aquela paciência, aquele amor, aquela ternura para cuidar. É um perigo, até mesmo da criança ser violentada, pois exige muito trabalho, se não há amor. Assim também deve ser para com os ministros do Senhor. Deve ter uma espontaneidade, porque Cristo quer essa espontaneidade, não por constrangimento, mas espontaneamente,
como Deus quer, é isso que ele fala. Porque Deus cuida do seu povo assim, Ele espera que nós cuidemos da mesma maneira. Meus irmãos, servir no ministério é para aqueles que sentem no coração um impulso dado por Deus para cuidar das suas ovelhas. Presbíteros, diáconos, pastores, que recebem o cuidado de Deus, o cuidado do rebanho de Deus nas suas mãos, devem fazê-lo espontaneamente. A pior coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, é pressionar os homens a assumir essas responsabilidades. Podemos incentivar, podemos encorajar, podemos animá-los, uns aos outros que percebemos dons, para terem coragem e dar um passo em direção a esse serviço, mas pressionar jamais. Você não sabe o mal que você vai fazer a esse homem e ao rebanho de Deus, se você o coloca nessa posição, pressionado por qualquer questão humana e não pressionado pelo próprio Deus. Só Deus pode pressionar um coração para o serviço ministerial. Mas há uma segunda motivação que o apóstolo apresenta aqui, no texto. Volte comigo a atenção para o texto, no verso 2, ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Aqui está, meus irmãos, outro perigo que circunda aqueles que estão servindo no ministério cristão, como pastores do rebanho de Deus. Há o perigo, primeiro, de trabalhar ou de servir constrangidos, pressionados àquilo, mas há também o perigo de eles estarem ali servindo motivados por ganância, diz o apóstolo Pedro, por sórdida ganância. É a motivação financeira, a compensação financeira. Meus irmãos, Pedro aqui usa uma palavra para descrever esse tipo de motivação financeira que expressa a sua vileza. Ele não meramente diz, não, nem por motivos financeiros, mas ele expressa a ganância como algo sórdido, e aqui está essa palavra, como algo vil, como algo nojento, como algo vergonhoso. Quando somos motivados por dinheiro para servir a Deus. Mas ele diz, não deve ser assim, antes deve ser de boa vontade. Servindo não porque você está com os olhos, duas cifras nos olhos, procurando dinheiro, mas de boa vontade, ele fala. A expressão aqui, traduzida por boa vontade, quer dizer prontidão para servir. É aquele que está animado, doido, ansioso para ter uma oportunidade para servir. Ele não está procurando ou preocupado, em primeiro lugar, em satisfazer as suas próprias necessidades. Antes, ele está, em primeiro lugar, procurando oportunidades para satisfazer as necessidades do rebanho de Deus. Essa é a sua motivação. Não satisfazer as suas necessidades com ganho financeiro, mas satisfazer as necessidades do rebanho e disposto a fazer sacrifícios para isso. Meus irmãos, é claro que a palavra de Deus, quando consideramos ela como um todo, ela nos ensina de forma muito clara e expressa que o ministério pastoral, ele deve sim ter a compensação financeira. Aqueles que ministram na igreja, a palavra de Deus nos ensina, devem ser cuidados financeiramente, para que eles estejam supridos em todas as suas necessidades e sem preocupações, sem gemer, como diz a palavra de Deus, ele possa servir. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 5, verso 17, por exemplo, que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário.
E de fato, precisamos compreender assim. E sermos generosos para o cuidado dos pastores, dos nossos seminaristas, que estão se preparando para isso, para que estejam supridos em todas as coisas e possam se dedicar ao serviço cristão. Mas a compensação financeira, meus irmãos, não é a sua motivação. A compensação financeira é apenas uma possibilidade que Deus dá para que ele possa se lançar nesse serviço de tempo integral. Para que ele de fato possa se dedicar a isso. Mas que tragédia é quando um ministro ou um presbítero ou aquele que trabalha dedicado ao Senhor, ele olha as suas ovelhas como meros pagadores de dízimos. Como aqueles que vão contribuir na igreja. E muita atenção recebe aqueles que muito dá. Pouca atenção recebe aqueles que pouco dá. E ele ordena o seu ministério com base nessas questões financeiras. É uma tragédia que tem assolado as igrejas. E por que isso é um grande perigo? Por várias razões. Primeiro, porque o amor ao dinheiro, a idolatria, diz a palavra de Deus, e semelhante a pecado de feitiçaria. Um presbítero motivado por sorte da ganância é alguém que tem amor ao dinheiro. Meus irmãos, a ganância em qualquer lugar é pecado. No ministério sagrado é duplamente pecaminoso. A palavra de Deus diz que aqueles que querem ficar ricos caem em grandes tentações e armadilhas e muitos desejos loucos e nocivos e afundam os homens na ruína e na desgraça. Aquele que busca o dinheiro. A palavra de Deus fala, não é, dos perigos do dinheiro. São enormes. Em qualquer área, em qualquer lugar onde estejamos, se somos motivados por dinheiro, seja na atividade pastoral, seja no seu trabalho, seja o que viermos a fazer, se dinheiro é o que ocupa o topo das nossas prioridades, das escolhas que fazemos nas nossas vidas, estamos caminhando a cair em grande tentação e desgraça. Mas sobretudo no ministério, meus irmãos, que coisa terrível. Quando envolvemos dinheiro com o serviço do Senhor. É contrário, uma sorte da ganância é contrário ao ministério cristão em segundo lugar, porque é contrário ao espírito de contentamento que a palavra nos ensina como virtude do Senhor. A palavra de Deus diz que a piedade é fonte de lucro com contentamento. Foi isso que o apóstolo Paulo nos disse. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Pois ele diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A palavra de Deus nos ensina isso, contentamento. A valorizar as coisas celestiais acima das coisas terrenas. Os bens vindouros acima dos bens temporais. Que os bens vindouros são eternos. Os bens temporais passageiros. E se o ministro do Senhor, o presbítero, aquele que está na frente do rebanho, não compreende isso, como o povo compreenderá? Ao contrário, ele mostra-se carnal, terreno, materialista, mundano, quando o que ele se preocupa é a sua prosperidade financeira. Pelo contrário, meus irmãos, como veremos mais para frente, ele deve ter os seus olhos fixos na coroa de glória que o Supremo Pastor há de trazer, na compensação incalculável que Cristo dará. Isso deve ser a sua grande motivação. Mas, meus irmãos, em terceiro lugar, uma sorte da ganância é uma tragédia no ministério cristão, porque macula por completo o ministério de qualquer pastor, qualquer presbítero, quando ele pensa em dinheiro. O seu ministério já se corrompeu por completo. Quando ele está pensando no seu salário. Quando ele está preocupado em ofender esse ou aquele. Porque ele não pode dar uma exortação àquele, pois ele pode experimentar alguma retaliação monetária.
Ou aquela pessoa pode se ofender, ir para outra igreja e agora dizimar em outro lugar, e talvez o meu salário seja afetado por isso. E então, o seu ministério se torna completamente imaculado. Ele está relacionado a números, não são assim que operam a grande maioria dos nossos políticos, que buscam não o bem do povo, mas satisfazer interesses financeiros de grandes corporações, de lobistas, de empresas, de bancos. E assim não legislam em favor do povo, mas em favor dos seus interesses financeiros, das pressões financeiras. Que terrível quando isso entra na igreja. Quando aqueles que servem ao Senhor estão pensando nas compensações financeiras e não servem em benefício do povo, mas estão pensando em que se fizerem isso ou aquilo, irão ofender este ou aquele, e aí ele vai pegar o dinheiro dele, vai embora, que vai embora o seu dinheiro. A fidelidade não está ao dinheiro, está a Cristo. Mais do que todo mundo, o ministro cristão deve confiar que Deus há de suprir o pão de cada dia. E deve colocar-se nas mãos de Deus e assumir o seu ministério. Doa quem doer, ofenda quem ofender, falar de pecados, tocar nas feridas. E se isso ofender, que ofenda. E se isso tiver prejuízo financeiro, que tenha. Pois Deus há de suprir todas as coisas. Sórdida ganância, vil, que macula o ministério. Não é isso que vemos hoje, meus irmãos. Grande parte das igrejas, onde o que se prega não é o que Deus falou, mas é que os homens querem ouvir. Se prega aquilo que vai agradar o coração dos homens e que vai abrir os bolsos deles para darem mais e mais. Promete-se promessas falsas, mas que impressionam as pessoas. E assim profetizam por dinheiro. É isso que vamos ver hoje à noite. Miqueias 3 vai falar dos profetas de Israel naquele tempo que agiam exatamente assim. E nada mudou. Hoje, meus irmãos, a ganância nas igrejas é visto não como algo sórdido, mas como uma virtude a ser louvada. Eu nunca esqueço. Uma vez eu tive um colega que era membro de uma igreja, colega de trabalho, membro de uma igreja, de frequentar uma igreja de teologia da prosperidade. E uma vez eu vi um arquivo do computador dele, que era um arquivo de uma música, um louvor da igreja que era cantada lá. Eu, por curiosidade, fui ouvir a música. Eu não me lembro a melodia, mas o ritmo era assim. O ritmo era, a letra era assim: com meu carro abençoado, com meu carro importado e meu salário abençoado, o nome de Jesus eu vou glorificar. Eu não lembro do resto, eu só lembro disso. A ganância nessas igrejas é proclamada como virtude, como bênção de Deus, como um sinal de prosperidade, de que Deus está com você. E os ministros, quanto mais ricos, maior o sinal de que a bênção de Deus está ali, naquele ministério. Quanto mais suntuoso os palácios, os templos de ouro, imitando sei lá o quê. Recentemente eu vi algo ridículo, um deles sentando num trono com a coroa patética na cabeça, se autoproclamando rei de não sei do quê. E as pessoas dando dinheiro. E as pessoas dando dinheiro. E ele falando aquilo que as pessoas desejam ouvir, prometendo a cura, prometendo a vitória, prometendo a bênção, quando a palavra promete injúria, perseguição, dificuldade, cruz. Esses homens não anunciam isso, porque isso não é popular, isso não dá dinheiro. Que triste ver aqueles que se motivam por sorte da ganância. Meus irmãos, o ministério não é emprego. Ministério é vocação. Emprego é aquilo que você faz para receber o dinheiro. E não há nada de errado com isso. Em você, vou catar lixo aqui, porque eu preciso pagar minhas contas.
Não há nada de errado com isso. Mas há no ministério. Ministério não é emprego, ministério é vocação. E ainda que a compensação financeira não seja aquilo que você imaginava, nem espera. E ainda que a sua compensação financeira esteja em risco pela fidelidade ao ministério, você foi vocacionado por Deus. E Deus é que há de suprir as necessidades. Pastoreai o rebanho de Deus, diz o apóstolo Pedro, que há entre vós, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Estamos dispostos a servir. Prontos, desejosos a servir. E nem tão pouco preocupados com isso. Pois Deus há de suprir as necessidades. E por último, meus irmãos, ele apresenta uma terceira motivação. Que aqui, na verdade, não é tanto uma motivação, mas mais uma maneira como o pastoreio deve ser conduzido. Veja, vamos ler de novo o verso 2 e 3. Ele fala: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. E em terceiro lugar ele fala: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Não como dominadores dos que vos foram confiados. Meus irmãos, que instrução oportuna do apóstolo Pedro para a igreja do Senhor, para a liderança. Aqui o apóstolo nos ensina que tipo de liderança nós devemos ter na igreja. Devemos pastorear o rebanho de Deus de que modo? Com que postura? Com que disposição? Com que inclinação? Ele diz: não como dominadores do que vos foram confiados. Meus irmãos, que importante compreender isso. Pedro está dizendo aqui que a nossa postura como rebanho, como pastores do rebanho, como presbíteros, eu diria também diáconos, não é daqueles que são governadores, cheios do seu próprio ego, da autoridade que têm, e que, portanto, buscam dominar e subjugar o rebanho. Meus irmãos, a verdade é que temos sim autoridade. Precisamos compreender isso também. De fato, o Senhor concedeu à liderança aquilo que ele chama as chaves do reino dos céus. Ele deu, não foi? O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Ele deu autoridade. Ele deu autoridade à igreja para admitir, para a liderança, para admitir e excluir os membros. Ele deu autoridade para admoestar e exortar pela palavra. Ele deu autoridade para confrontar o pecado de cada um. Mas o que Pedro está falando não é do exercício bíblico da autoridade, biblicamente definida, mas é do abuso da autoridade, que visa não o bem do rebanho, mas subjugá-lo, para satisfazer os seus próprios interesses. O Senhor Jesus, ele fala sobre isso em Mateus 20. Mateus 20, no verso 25, o Senhor Jesus falando com seus discípulos. Ele disse o seguinte: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Não é assim entre nós. Não deve existir abuso de autoridade, personalidade dominadora, controladora, violenta. É fácil detectar, não é? Aquelas pessoas que têm essa disposição. Algumas são as suas características. O primeiro que vemos nesse tipo de pessoa é amor pela liderança. Amor pelo status de ser chamado pastor do povo de Deus, ou presbítero, ou mestre, de ter títulos acumulados ao seu nome. Esses gostam da primazia.
Esse foi o perigo que os discípulos do Senhor Jesus estiveram no momento, não foi? Quando a mãe de Tiago e de João chegaram para o Senhor, Senhor, naquele dia, permita que os meus filhos, um sentem à sua direita, o outro à esquerda. Que o Senhor esteja lá reinando, eles lá do seu lado. Primeiros ministros, braço direito, braço esquerdo do Senhor Jesus, permita isso. O Senhor Jesus disse, foi aí que ele deu essa resposta, não é assim entre vós. Aquele que é grande no reino de Deus, não é aquele que ama a grandeza, mas é aquele que é pequeno. Aquele que é grande, não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Aqueles que têm amor pela liderança. Interessante, o apóstolo João, ele menciona uma pessoa por nome, que era assim, veja, em 3 João, abra comigo nessa passagem. É muito interessante. Terceira epístola do apóstolo João, no verso 9, e aqui a gente fica impressionado, como os apóstolos realmente não eram homens que temiam a Deus, a ponto de mencionar nomes. Daqueles que se comportavam como dominadores do rebanho. Veja, 3 João, verso 9, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 9, ele diz, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Essa expressão não, que gosta de exercer a primazia é uma palavra só que quer dizer ele que tem amor pela liderança. É a palavra que quer dizer isso, literalmente. Diótrefes, que ama ser o primeiro, que ama ser líder, que tem o seu ego inflado por ser chamado de líder. Ele não nos dá acolhida. Amor pelo poder. Meus irmãos, amor por dinheiro é uma desgraça. Sorte da ganância. E amor por poder é outra. Terrível na igreja. Homens que pensam serem intocáveis. Que se entendem como governadores, dominadores do rebanho. Prejudicam a igreja. Identificamos esses homens pelo amor que eles têm pela liderança, mas também em segundo lugar, porque percebemos que esses homens que têm essa postura, eles veem os demais líderes, em geral, como competição, e não como cooperadores. Os demais líderes da igreja, para esses homens, são ameaças para a sua liderança, pois ele ama os primeiros lugares. E qualquer outra pessoa que talvez venha se destacar mais do que ele, certamente será uma ameaça ao seu ego inflado. E assim, como Diótrefes, ele não dá acolhida aos demais ministros do Senhor. Foi assim com Paulo, não é? Diótrefes, que ama ser o primeiro, ele não deu acolhida àquilo que Paulo escreveu, aquilo que João escreveu, digo. Ele não deu acolhida ao apóstolo. O apóstolo é competição, a inveja, a competição entre a liderança. Que tragédia, que terrível! Quando os pastores do rebanho estão brigando para ver quem é o maior, quando na verdade são todos os menores, deveriam ser. Competindo para ver quem vai ocupar os primeiros lugares. E não trabalhando juntos, como cooperadores do rebanho do Senhor. Olhando com respeito e com dignidade para os seus colegas de trabalho, seus companheiros, pastores e presbíteros. Valorizando as suas qualidades. Socorrendo e pedindo ajuda deles quando você mesmo não é capaz de fazer tudo só. Porque gosta de ter a primazia. Esses que são dominadores, em terceiro lugar, eles desejam ser servidos antes de servir. É isso que Cristo ensinou, não é? O que vemos na sua postura, de uma maneira às vezes muito sutil, é que o foco das suas decisões diz respeito a satisfazer os seus próprios interesses e não o interesse do rebanho. Se uma determinada atividade ou decisão vai apoiar outros, vai favorecer outros, e não diz respeito a ele, a sua própria agenda, as suas próprias opiniões,
seu apoio não será encontrado. Pois ele está para ser servido e não para servir. Os dominadores do rebanho, quarto lugar, em geral, são aqueles que supervalorizam as suas próprias opiniões e não admitem serem contrariados. Eles esquecem que existe um supremo pastor, que na verdade a vontade de Cristo é a única vontade que vale, e que as suas opiniões não passam disso, de meras opiniões, e que eles querem fazer valer as suas opiniões a qualquer custo. Doa quem doer, passe de cima de qualquer pessoa, passe por cima de quem for. As suas opiniões, a sua maneira de ver as coisas, de enxergar as coisas, para ele, é sempre a correta. Não admite correções. É aquela pessoa que raramente pede perdão, ou nunca. Que raramente admite, eu errei. Eu estou errado nesse ponto. Mas contra tudo e contra todos, na sua grande arrogância e soberba, ele prossegue, querendo valer as suas opiniões, dominadores do rebanho. Porém, eu diria que talvez a grande marca, que talvez está aqui enfatizada no texto, dos dominadores do rebanho, está nos seus métodos. Os dominadores do rebanho são identificados porque os seus métodos para fazer valer a sua liderança não são métodos espirituais, mas são métodos carnais. Ele trabalha como um pastor do rebanho com base nas intimidações, nas chantagens, nas manipulações, nas negociatas políticas sórdidas e vis, nas alianças, dividindo o rebanho. Você já viu isso acontecer na igreja? Um líder tem a sua posição, ele procura agregar apoiadores. Vai em um, vai em outro, e vai buscando seus apoiadores, fomentando a divisão, rachando a igreja, porque os seus métodos são vis e torpes, de fazer valer as suas vontades. Dominadores do rebanho. Como lemos em Tiago, não é? Volte à passagem que nós lemos hoje. É uma passagem de extrema relevância, pois diz respeito a líderes. Se os irmãos observaram o contexto, quando a leitura foi feita, em Tiago capítulo 3, veja a primeira coisa que nós lemos. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tudo que ele vai falar agora a respeito do uso da língua, e da postura, e da atitude, e do modo de se portar, diz respeito aos mestres, que serão julgados mais severamente. E olha o que ele diz a partir do verso 13. Aliás, eu li errado. A partir do verso 13, isso mesmo. Ele diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é esse mestre, pastor, que deve pastorear a igreja com conhecimento e inteligência? Mostre mansidão de sabedoria, não como dominador do rebanho. Coração cheio de inveja e amargura, no verso 14. Sentimento faccioso. Esse que ele chama de sabedoria, que é terrena, animal e demoníaca. Quantos pastoreiam a igreja assim? Sabedoria do demônio, que busca dividir. Sentimento faccioso, que busca rachar a igreja. Mas o Senhor fala, a sabedoria que vem lá do alto, verso 17, não é assim. Ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável. Um dominador do rebanho nunca é tratável.
Um dominador do rebanho, você já tentou tratar alguma coisa com alguém que é um dominador? Que não admite ouvir a opinião contrária? Você já tentou conversar com alguém que é assim? Não é tratável. Plena de misericórdia. Bons frutos, imparcial, sem fingimento. E é esse verso, verso 18. Que verso? É em paz que se semeia o fruto da justiça entre aqueles que promovem a paz. É isso que fazemos, não é? Como presbíteros, pastores do rebanho, nós promovemos a justiça, promovemos a paz. E ele diz, é em paz que semeamos a paz. Não é em guerra. Não é guerreando que a gente semeia a paz. Mas é em paz que se semeia a paz. Não como dominadores do rebanho, que busca a guerra, a confusão, a opressão, com seus métodos carnais. Mas, ele fala, como modelos do rebanho. Aqui está a postura que se deve ter. Modelos do rebanho. Meus irmãos, os pastores da igreja, os presbíteros, eles sabem que a igreja não pertence a eles. A igreja é de Cristo. Que a pior desgraça que pode acontecer com uma igreja é quando a igreja tem dono humano. Quando o presbítero, o pastor, ou seja lá quem for, se acha dono de igreja. E o mais importante é a sua vontade. E não a vontade de Cristo. Infelizmente as igrejas estão infestadas desse tipo de pessoa. Às vezes são presbíteros antigos, já servem na igreja por muitos anos e se acham os donos da igreja. E não podem ser contrariados em nada. Exercem controle absoluto, total, famílias poderosas e influentes na igreja. Se acham acima do bem e do mal, não querem prestar contas a ninguém. Pisam em quem tiver que pisar para fazer valer a sua vontade. Orgulhosos, vaidosos, carnais. Uma desgraça para a igreja. Mas que alegria quando a igreja é conduzida por aqueles que de fato são modelos do rebanho. É interessante observar que esse foi o modelo da liderança de Cristo, não é? Cristo exerce a sua autoridade com toda a força. Cristo não era mole, podemos dizer assim. Exortava duramente quem tivesse que exortar. Mas o seu principal foco era o modelo para o rebanho. Quando ele precisou ensinar a humildade, ele ensinou pelo exemplo, não foi? Ele tomou a toalha sobre os seus ombros, a bacia nas suas mãos, arregaçou as mangas, cingiu os lombos, abaixou-se, lavou os pés dos discípulos e disse, eu vos dei exemplo para seguirdes os meus passos, façam assim também. E se Cristo guia pelo exemplo, nós também devemos. Sim, é o momento da palavra. Sim, é o momento de falar com dureza, duramente, com confiança e confrontar pecado. Mas difícil mesmo é ser exemplo. Ser dominador é coisa de covarde, de gente fraca. É fácil abusar da autoridade. É fácil querer intimidar os outros com ameaças e chantagens e politicagens. Difícil é ser exemplo. Difícil é sacrificar, não subjugar os outros, mas subjugar a sua própria carne. É por isso que é difícil ser modelo. O dominador subjuga os outros. O modelo do rebanho subjuga a si mesmo, a sua própria carne. O dominador, ele coloca uma cruz muito pesada para os outros carregarem. O modelo do rebanho toma a sua própria cruz e diz, vem, segue-me. Devemos ser exemplo, é difícil ser padrão dos fiéis. Esse aqui é o texto que mais me assusta quando se fala em ministério. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso é a coisa mais difícil.
Coisa mais difícil em qualquer área. Marido, o mais difícil, a responsabilidade maior que nós temos é isso, é exemplo. Para as nossas esposas. É fácil botar dinheiro dentro de casa, por assim dizer. Pagar as contas. Difícil é ser exemplo. E a mesma coisa na igreja. Mas que alegria quando a liderança, que é exemplo, como diz o apóstolo Paulo na palavra, moderando o uso da língua, como diz Tiago, não usando a sua palavra para destruir, para impor, para ofender, mas para edificação, conforme a necessidade, usa a palavra para transmitir graça aos que ouvem. Que alegria quando há liderança que é exemplo no procedimento, que mantém uma conduta irrepreensível, honesta, um procedimento maduro, sábio nas diversas situações, um procedimento zeloso, disposto a servir, é o primeiro a começar a trabalhar, o último a tirar a mão do arado. Ele é a liderança, ele tem um proceder que estimula os demais. Que alegria quando há uma liderança que é exemplo no amor, que não é egoísta, mas ama. E a marca do amor, diz a palavra de Deus, é encobrir multidão de pecados. É ser misericordioso, gracioso, que ama as ovelhas, ama sacrificar por elas, cuidar delas. Que alegria quando o Senhor nos dá uma liderança que é padrão na fé, evidenciada pelas obras. Uma fé zelosa no serviço a Deus, uma fé zelosa na confiança de Jesus Cristo, quando percebe-se que a liderança mantém os olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Cheio de fé, cheio de esperança celestial. Que a sua linguagem é a linguagem de Canaã. Esperançosa. Que alegria quando o Senhor nos dá uma liderança que é modelo na pureza, não contaminado pelo pecado, não vivendo no pecado, mas justo, santo, irrepreensível, consagrado a Deus, dedicado a Deus, modelo para o rebanho. Meus irmãos, o exemplo é mais forte do que um líder dominador. Um exemplo piedoso é muito forte para conduzir o rebanho. É contagiante. É o exemplo de Cristo. Que tristeza. Porque é isso que vemos também por aí, aos borbotões, não é? Igrejas cheias de pessoas, de personalidades, infladas pela sorte da ganância e com personalidades dominadoras, que não estão muito preocupados em ser exemplo, mas em guiar pela dureza. São pessoas que dizem serem ungidos do Senhor, intocáveis, acima de qualquer crítica, que não pode se falar nada delas. Não são padrão de piedade, mas de ganância. Que tristeza. Ah, queridos irmãos, sejamos exemplo para o rebanho. As ovelhas olhem para nós e vejam o fruto do Espírito Santo em abundância. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ah, meus irmãos, somos falhos em muitas coisas, sem dúvida alguma. Mas que o Senhor nos capacite pelo seu Santo Espírito a animar o rebanho de Deus. Pastoreá-los, encorajá-los, animá-los com as motivações de Deus, com a maneira de Deus, valorizando o que Deus valoriza, e assim guiar o Senhor até Cristo. Meus irmãos, em conclusão, verso 4 vai ficar para outro dia, mas em conclusão, precisamos compreender que para Deus é importante não apenas o que fazemos, mas como fazemos. É importante não apenas pastorear, mas pastorear de boa vontade, espontaneamente, como modelos do rebanho. Não por constrangimento, não por sorte da ganância, não como dominadores do rebanho, mas como Deus quer.
Do contrário, não será aceito por Deus. Toda nossa dedicação valerá de nada para o Senhor, se não fazemos como Ele quer. E eu fiquei pensando, o que é que qualifica uma pessoa para servir assim? É o amor, não é? É o amor. Que como virtude principal é que qualifica uma pessoa para servir com essas motivações, dessa maneira. Amor a Cristo em primeiro lugar. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pastorei as minhas ovelhas. Amor a Cristo, amor a Deus. E amor ao rebanho. Como diz o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, que questionava a sua liderança, colocava em xeque a sua autoridade apostólica, ele fala, por amor de vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tem limites em nós, diz o apóstolo Paulo. Eu os amo, é o amor que vai fazer isso, meus irmãos, não é outra coisa. E que o Senhor derrame esse amor no nosso coração, por Ele em primeiro lugar. Pela sua causa, pelo Senhor, para que a sua glória seja manifestada, para que o seu nome seja exaltado, e pelo seu rebanho, para cuidar dele, para amá-lo como ele ama. Ele disse, amei-vos aos outros, assim como eu vos amei, novo mandamento vos dou. Que nós, como presbíteros, diáconos, pastores, sejamos os primeiros a obedecer esse novo mandamento. Amar como Cristo amou. E, meus irmãos, estamos numa situação muito única na história da nossa igreja. Temos a oportunidade, pelos nossos erros, de agora eleger novos presbíteros. Nós sabemos o que os presbíteros devem ser, o que eles devem fazer, as suas motivações, a sua postura. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a orar. Possamos colocar os joelhos no chão, interceder, para que de fato o Senhor faça assim. E nos conceda liderança assim. Àqueles que já estão estabelecidos, como eu, os diáconos, que Ele nos ajude a ser assim. Pois temos falhado em muitas coisas. Nosso coração precisa se alargar mais, diz o apóstolo Paulo. Sermos mais cheios de amor por Cristo e pelo rebanho, dispostos a servir de boa vontade, prontidão para servir por amor. E aos que chegarão, Deus o sabe, que o Senhor os faça assim. Que o Senhor mesmo lhes pressione no coração para servir a igreja. E no momento certo, quando forem instalados, ordenados, recebidos como presbíteros na igreja, os sirvam constrangidos por Deus para buscar aquilo que o Supremo Pastor mesmo haveria de buscar. Que o Senhor nos abençoe e se apiede de nós e nos conceda a liderança fiel para pastorear o rebanho de Deus. Amém.